Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, dirigente da Receita Federal de Jerusalém, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus seja louvado por essa amizade que modifica as vidas. Em termos de título, o sermão tem Jesus é amigo. E 2 partes nós vamos dividir esse sermão. Ele é amigo dos e ele é amigo dos piores seres humanos e amigo de as melhores atitudes, das coisas que a gente nem imagina. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que ele é amigo dos pecadores. Pensa bem, ele foi amigo de um grande patriarca que mentiu para salvar a própria pele, falando que a mulher não era mulher, era prima, ou coisa parecida. Ele foi amigo de um vacilão gago, que achava que não tinha competência para guiar o povo de Israel. Ele foi vacilão também, como Jeremias, e lá deu a sua amizade a um que dizia: eu sou só uma criança. Ele foi amigo de um tal de Gideão, que dizia: na casa de meu pai eu sou o menor, eu não tenho competência para guiar, para guerrear, para batalhar. Na verdade, ele foi amigo das piores pessoas e tratou-as, transformou-as. Na verdade, quando a gente lê esse texto aqui, a gente tem que tirar uma única conclusão: se ele foi amigo de Zaqueu, pode ser meu também. Porque, como Zaqueu, nós também podemos cometer muitos pecados, muitos deslizes, muitas falcatruas. Alguém pode falar: financeiramente, não. Sei lá qual é o teu calcanhar de Aquiles. Qual é a área em que você é fragilizado pela vida, pela natureza, pelo pecado. Mas pensa bem, Jesus é amigo dos pecadores. Vamos tentar adjetivar Zaqueu? Vamos lá. Primeiro era publicano. O publicano era uma raça de traiçoeiros. O publicano era ladrão, corrupto. Era tudo a turma do Lava Jato, do mensalão, do petrolão, de tudo que você possa imaginar que é cheiro de podridão e que provoca a ira do brasileiro nos últimos anos. Zaqueu era dessa turma aí. E já imaginou alguém chegar num lugar desse, numa cadeia, onde tem esses homens que a gente não quer ver nem pintado de ouro, e Jesus fala: vai lá e prega o evangelho, que eu tenho um projeto, um plano para a vida daquele homem. Jesus foi amigo de Paulo, assassino de cristãos. Pode ser seu amigo também, pode ser meu amigo também. Jesus derrubou as barreiras que separavam as raças, judeus de gregos, por questões de ordem teológica. Ele faz com que um arminiano seja amigo de um calvinista e nós achamos o contrário.
Nós erguemos barreiras e ficamos empoleirados num canto achando, bom, eu sou mais santo do que tu, eu sou melhor do que você. Por quê? Bom, aí você fala os seus porquês. E Jesus está dizendo, eu sou amigo de pecadores. Eu não falei tudo de Zaqueu. Ele fraudava. Vocês acham que Zaqueu, quando ia cobrar os impostos de Roma sobre o seu próprio povo, ele agia corretamente? Ele mesmo confessa depois, no que defraudei eu devolvo, restituo 4 vezes mais. Jesus é amigo dessa gente. Ninguém que entra em contato com Jesus continua o mesmo, mas Jesus nunca falou que ele é amigo de gente perfeita. Ele nunca disse que é amigo de gente saudável. A Bíblia declara que ele veio buscar o perdido. Então, qualquer cristão que perdido estava e foi resgatado pelo poder impactante desse amigo, não pode viver a criar inimizades. Não pode erguer barreiras que o poder de Cristo já demoliu totalmente. Jesus é amigo de pecadores, da pior espécie, como este Zaqueu. Trapaceiro, fraudador, ladrão, publicano, traidor da própria raça. Como é bom a gente saber disso, porque às vezes nós corremos o risco de termos uma espécie de arrogância religiosa. O próprio Isaías, num dos trechos que ele escreve, ele fala, não te aproximes de mim, sou mais santo do que tu. Você, quando chega perto de mim, é como fumaça nas narinas, já dá uma náusea. Eu creio que a gente precisa rever os nossos conceitos sobre Evangelho, sobre Jesus. Jesus é amigo. E eu pergunto, quantos pecadores você é amigo deles? De quantas pessoas que são notoriamente contrários à sua fé, contrários ao seu Deus, você é amigo? Amigo de ir no casamento, amigo de ir na festa. Não, eu não posso ir na festa da sua casa, porque lá vai rolar cerveja. Os fariseus sempre foram condenados. Você quer ser condenado também? Tem muito crente que em casa faz de tudo. Quando chega na sociedade, ele finge ser o que nunca foi. Então, Jesus nunca escondeu que ele só não era amigo dos religiosos pretensiosos de seu tempo, principalmente dos fariseus hipócritas que não tinham com ele vínculo nenhum, mas de pecadores ele sempre foi amigo. Jesus é amigo dos rejeitados. Vocês acham que Zaqueu era simpaticíssimo a todo mundo? Não era. Quando Zaqueu passava, a turma torcia o rosto, torcia o nariz. Irmãos, Jesus é amigo dos rejeitados, como Zaqueu. Talvez você já sentiu o desprazer da rejeição. Talvez você, pela fé que você abraçou, já teve turbulências com gente próxima. Jesus é amigo dos rejeitados. Ele é amigo dos odiados. Vocês acham que as pessoas, quando Zaqueu passava, estendia tapete vermelho, falava, aí vem o maior representante do nosso tempo. Na série que está passando na TV sobre os 10 mandamentos, tem um personagem que talvez você não se lembre por não conhecer a Bíblia ou não ler constantemente, um tal de Corá, ou uma trinca dos infernos que tinha na Bíblia, chamado Corá, ou Coré, Datã e Abirão. Esses 3 camaradas saíram do Egito, cruzaram o mar, viram os milagres, bastou faltar um pouquinho d'água na cantareira do Sinai, e eles começaram a falar, Moisés, o negócio nosso era ficar lá, aqueles panelões de carne, a gente amassava barro, mas comia, do bom e do melhor. Bom, Moisés não teve dúvida, desceu do monte com as tábuas da lei, jogou no chão, abriu um buraco, lá se foi Coré, Datã e Abirão. Deveria ser sempre assim. Todo murmurador
Deus devia abrir um buraco para ele ser engolido, descarga abaixo. Porque ele não adora a Deus, ele adora a si mesmo, seu problema, seu umbigo. E Jesus é amigo de pecador que se arrepende, de pecador que desce da pose, mas é amigo de todo mundo que é rejeitado, que é odiado. E é amigo também dos estigmatizados. Irmãos, Zaqueu sofria bullying? Creio que sim. Olha o baixinho. Não tem o baixinho? Não tem? A Bíblia não registrou aqui que ele não podia ver Jesus no meio da multidão porque era de baixa estatura. Por que o registro? De alguma forma, por tudo que ele representava negativamente, ainda tinha o ingrediente da estatura. Irmãos, nós somos ou não pessoas que aplicam bullying uns aos outros, uns nos outros, mesmo dentro da igreja. Você viu a gravata daquele pastor lá? Você viu a roupa da outra agarrada? Oh, meu Deus. Jesus, tem misericórdia. Nós somos assim, infelizmente, não devemos ser. Você viu o batom da fulana? Você viu? Você viu o coral hoje cantou? Aquele hino, de novo. Não é? Não tem gente que... Você está rindo, né? Mas não tem, nunca sofreu esse bullying, não? Aqui, ou igreja abençoada, nunca ninguém dá uma puxada no tapete. Irmãos, você viu aquele... Levantou a mão na hora do louvor. Onde ele foi durante a semana? Irmãos, Jesus é amigo dos estigmatizados que sofrem bullying. Seja ele baixinho, seja ele grande, seja ele careca. É estigmatizado. Eu me lembro de uma irmã lá em Lavras. Ela chorava nos cultos. Um hino, uma oração. Chorava. E tinha gente que sentava do lado, o que é que foi? De novo. Qual é o problema? Vai para casa, vai resolver. E ela, quando tinha um presbítero lá, que era um homem das estrelas, presbítero Hugo, o camarada era um poeta quando orava, era uma coisa de louco. E ele andava vendo estrela, ele pegava a moto dele, subia numa montanha lá, ficava horas lá, fotografando, olhando. E quando ele orava, ele embutia as estrelas na oração. Então, ela chegava para ele depois do culto e falava, meu irmão, quando você ora eu me desidrato, de tanto que eu choro. E tinha gente que fazia bullying contra ela. Aí a pessoa se constrange. A pessoa não quer mais ir na igreja. A pessoa acha que se ela fizer algo... É como se Deus colocasse uma camisa de força em todo mundo que entra no templo. Olha, aqui é a igreja presbiteriana. Então, se você tiver que bater palma, é assim, ó. Fica ridículo, irmãos. Não é assim que Deus quer. Por isso... Jesus é amigo desse tipo de gente, que às vezes é infeliz, por causa do seu jeito. Às vezes é infeliz por causa do estigma, do bullying, por causa do problema anterior, de uma vida pregressa. E quando entra no Evangelho, Deus perdoa, mas a igreja não. Ah, ele foi. Graças a Deus que ele foi. Jesus perdoou, mas a igreja fica patrulhando aquele camarada. E vamos ficar de olho, porque quem comeu melado, né? Quem sofre um problema lá atrás, sempre tem. Mas eu também era pecador, você também. E ai daquele que falar que não peca mais. Não chame Deus de mentiroso na cara dura, porque é assim. Jesus é amigo dos vazios, dos sofredores. E tudo isso representa Zaqueu, mas pode representar a mim também. Jesus é amigo dos pecadores, sejam eles de que natureza forem, de que histórico tenham na vida, eles sempre poderão contar com a amizade de Jesus. Lembra de um amigo que ele fez na calada da noite? Um homem muito distinto entre os fariseus, chamado Nicodemos. Por que ele foi à noite? Com medo da opinião de todo mundo. Se eu vou em pleno dia para falar com Jesus, o que vai ser do meu cargo? Eu vou ser demitido. E ele vai, e Jesus tem um diálogo aberto com ele. Se você não nascer de novo, Nicodemos, não adianta falar o Velho Testamento de cor.
E o velho Nicodemos, conhecedor profundo, até de textos que falavam de um novo coração, de uma regeneração em Ezequiel, ele esqueceu a lição daquele dia e falou: como é que um homem pode nascer sendo velho? Jesus é amigo de quem duvida, de quem questiona. Ele só não é amigo de arrogante, de pretensioso, de religioso fútil, de pessoas que não têm na veia o sangue de Jesus, apenas um retrato e uma carteirinha. Eu sou membro da... Pode ser a igreja que você falar, pode ser do sal, da terra, a universal, seja o que for. Mas Jesus é amigo dos pecadores. Por isso eu posso dizer, é meu amigo. E aí, basta lembrar daquele gostoso hino, quão bondoso amigo é Cristo. Que amigo bondoso, que não rejeita a minha oração nem a minha pessoa. Se ele é amigo dos, ele é amigo de alguma coisa também. Amigo de efeitos maravilhosos. Quer ver? Ele é amigo de iniciativa. Ele não é só amigo dos, pessoas, dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes pecadores estigmatizados pela vida. Ele é amigo de fazer transformações. Quer ver? Ele é amigo de iniciativa. No meio da multidão que queria ver Jesus, por que cargas d'água ele parou embaixo do sicômoro? Por que ele parou, olhou para cima e enxergou Zaqueu lá? Há muitos hinos que falam que eu não sou mais um na multidão, ele me enxerga, ele me distingue no meio da multidão, ele tem trilhões de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. E na linguagem de Isaías 40, a pergunta do profeta é: um Deus que tem competência para nominar estrelas, como é que ele vai deixar o teu direito passar despercebido? Não, porque ele te enxerga no meio da multidão. Você não é mais um, você é o amigo dele. Ele sabe quem você é. Por isso que é maravilhoso a gente ver que Jesus é amigo de iniciativa. Ele sabe da minha relutância, ele sabe da minha incredulidade, ele sabe do meu travamento. Então quem toma a iniciativa de mexer comigo e com você é ele. Ele parou e um dia olhou e falou: Davi, ser filho de crente não basta. Esquentar banco, dar lustro na igreja dos bancos também não basta. E eu queria que você entendesse que tem muita gente perdida dentro da igreja. Por ser amigo do Evangelho, mas não de Jesus. Por isso, Jesus é amigo de iniciativa. Ele parou e olhou para cima. Ele encarou Zaqueu. Ele percebeu a carência de Zaqueu. Percebe a tua, percebe a minha também. Jesus é amigo de misericórdia, não só de iniciativa, de parar curiosamente olhando aquele homem lá em cima na árvore, como ele para te olhar e te enxerga e te identifica. Ele é amigo de misericórdia. O que ele falou para Zaqueu? Desce depressa. No meio daquela multidão ele poderia falar: não vou dar bola para esse camarada aí, ele não vale nada. Irmãos, se fosse assim, Paulo se converteria? Ele não vale nada? Quando você evangeliza alguém, você já coloca alguns pré-requisitos. Bom, antecedentes, gente boa, boa família. Então não precisa de Jesus, se vira. Vai conversar com Deus direto, você vai ver, vai se lascar. Você é todo certinho. Jesus é amigo de iniciativa, mas é amigo de misericórdia. Desce depressa, Zaqueu. Eu quero estar com você. É amigo de graça. Eu vou na tua casa, no meio de tantas casas dignas, de tantas casas decentes, de tantos discípulos, de tantos familiares, de tantos nobres. Ele vai na casa do pior camarada no meio daquela multidão. Isso é graça. Porque se não é graça, rasgue a Bíblia. Porque se Jesus vai salvar alguém que não precisa dele... Eu tinha um professor que dizia: se todos os seres humanos fossem perfeitos, todos perfeitos, sem um pecado, e tivesse um no meio dos 7 bilhões que tivesse 1/10 de pecado,
Jesus viria morrer por aquele 1/10 de pecado, porque no céu não entra corrupto, nem corrupção. No céu não entra ninguém por conta própria, batendo no peito, dizendo, eu me garanto, eu me basto. E no céu não entra quem acende vela para Deus e para o diabo também, não entra. É Jesus ou nada, é Jesus e tudo, e tudo. Jesus é amigo de misericórdia e amigo de graça. Já pensou? Zaqueuzão em cima da árvore e Jesus lá embaixo. Desce, rapaz, me convém entrar na tua casa. Puxa vida, irmãos, pensa bem. Todo mundo se sente honrado de receber algumas determinadas visitas, não é? Até achei engraçado esses dias o André imitando o Lula no WhatsApp, né? Quem não ouve e não identifica, pensa que é o próprio. Aí a Dani falou, misericórdia, não queria estar casado com ele, né? Não ele aqui, o ele lá, aquele outro lá, o verdadeiro. Ela casou com o genérico, né? Irmãos, que coisa impressionante Jesus olhar para Zaqueu, me convém estar na tua casa. Quando você vai na casa de alguém, o que você estabelece? Ou por que você vai? Tem algum vínculo, tem algum afeto, tem alguma consideração. Por isso, tanto é bom receber pessoas, porque alguns sem o saber hospedaram anjos, como é digno você olhar e falar, puxa, Jesus me considera. No meio daquela multidão, vocês acham que passou batido? A multidão ficou absolutamente em paz. É assim mesmo, Jesus. Tem que ir na casa desses caras, senão eles não mudam nunca. Não, a multidão reclamou. A multidão murmurou. E quando o evangelho age, as pessoas o acham anormal, porque parece que o evangelho é só para dar um pequeno toque a quem já é semi-perfeito. E nós somos totalmente depravados, totalmente perdidos. Sem Jesus, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que Jesus é amigo de iniciativa, amigo de misericórdia, amigo de graça. E ele também é amigo de resultados impactantes. Olha o verso 6. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Jesus é amigo de resultados impactantes. Se você evangeliza alguém de maneira caprichada, com os esqueminhas, né, de apresentar o evangelho, e faz toda aquela cerimônia, pode não dar em nada. Mas se Jesus usa um folheto amassado no meio da calçada, o camarada tropeça e bate a cara lá, é possível ele se converter ali, porque é graça que transforma alguém. Por isso que Jesus é amigo de resultados impactantes. Nunca ninguém tinha falado daquele jeito com Zaqueu. Desce depressa, porque me convém. Ou seja, é necessário, eu preciso entrar na tua casa para ensinar uma lição para você e para ensinar uma lição para os religiosos e para essa população toda aí. Jesus é amigo desse tipo, que tem capacidade de produzir resultados impactantes. Quando ele entra na casa e na vida de alguém, não há como ficar igual. Se você diz que Jesus entrou no seu coração e você continua o mesmo, ele só passou na rua, mas não entrou no coração não, porque quando ele entra, ele muda. Jesus é amigo de provocar transformações. Aliás, de provocar primeiro reações, depois transformações. Olha o verso 7, as reações que ele provocou. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Vamos imaginar um camarada todo tatuado, que se converte a Jesus, e ele quer ser batizado na igreja. O que a gente faz? Vamos maquiar as tatuagens, para que ele possa se sentir bem em nosso meio, não é verdade? Como é que se maqueia o pecado? Tatuagem está escancarado. Vai fazer o quê? Vamos cortar, né? Corta, ou então vai andar sempre de preto, de gola até aqui em cima, porque eu não posso ser agredido com uma imagem de um camarada que tatuou, seja lá o quê, no rosto, na cara. Mas se Jesus já encobriu com sua graça o pecado do coração, qual é o problema do tatuado? Qual é o problema? Tem muita gente que não tem tatuagem nenhuma no corpo, mas tem aqui, ó,
bem na ponta, aquele... É terrível, mas tem. Jesus é amigo de provocar reações. As pessoas não gostaram. Poxa, em vez de chamar uma pessoa legal, chama Zaqueu. Em vez de ir na minha casa, vai na casa de Zaqueu. Se ele soubesse, olha, o que Jesus já fez por gente assim. A mulher que derramou o perfume caríssimo e ele enxugou com os seus próprios cabelos. Lá vem Judas, é muito caro, vamos dar para os pobres. Aquela mulher fez algo esplêndido. Entra na casa de Simão o leproso, é outra. Surpreende Jesus lavando os seus pés quando ninguém quis fazê-lo. Nem beijo deram nele, e ela beijava os pés dele. Então Jesus é amigo desse tipo de gente, e ele provoca reações nos que assistem e pensam que o grande espetáculo do Evangelho é salvar quem já está quase salvo. Não, é salvar perdidos, condenados. Os irmãos imaginam o impacto na vida de Paulo a caminho de Damasco? O camarada respirava ameaças, ele ia com cartas para executar pessoas que seguiam a Cristo. E a caminho Jesus aparece. O susto deve ter sido tremendo, porque ele não imaginava que Jesus era real. E ele achava que ele era o grande representante defensor da justiça e da santidade de Deus, como muita gente acha que é. E de repente Jesus aparece, e Paulo confessa mais tarde, ele me apareceu como alguém que nasceu fora do tempo. Eu não posso imaginar a voz de Jesus, mas com certeza não foi uma voz assim, sem contundência. Oi, Saulo, por que me persegues? Não deve ter sido assim. Deve ter sido algo que trovejou de tal maneira que ele caiu e ficou cego por dias. Saulo, por que você me persegue? Você vai agora experimentar que dura coisa é você dar murro em ponta de faca, é recalcitrar contra o aguilhão que te fere. Não adianta você tentar se livrar dele por conta própria, feridas maiores virão, mas é Jesus quem quebra os grilhões, é Ele quem liberta pecadores. E mais tarde, Ananias chama Saulo de irmão, batiza aquele homem, e ele já sai e começa a sentir a rejeição dos seus antigos parceiros. Jesus é amigo desse tipo, é amigo que provoca reações, mas provoca transformações também. O verso 8, finalizando a mensagem. Entre mentes, Zaqueu se levanta e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Alguém viu algum discurso de Jesus ensinando uma nova contabilidade para um homem de falcatruas? Alguém viu aqui Jesus dando uma lição de ética financeira para Zaqueu? Não, foi o Evangelho que transformou de maneira tão profunda a vida dele, que ao descer da árvore e abrir as portas de sua casa, abriu seu bolso, sua alma e seu coração, e ele já transformado disse: eu não posso mais viver desse jeito. O que eu fiz de errado, eu quero fazer de certo. Se eu defraudei, eu quero devolver. Se eu roubei, eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus é amigo de transformações. Não há cristão que entre numa igreja, faça profissão de fé, sem ser transformado. Senão é só um religioso, um plantonista de culto, mas não é um nascido de novo. Não é alguém que possa dizer: eu sou amigo de Jesus e ele é meu amigo. Se você é só um frequentador de igreja, mesmo que seja por décadas a fim, sem Jesus, aceite-o hoje, abra o seu coração hoje, porque Jesus é amigo de transformar os piores seres humanos em gente da mais alta nobreza. É Ele que fez isso com Zaqueu, e não teve aula, não teve catecúmeno, não teve nenhuma pessoa discipulando, foi simplesmente a poderosa graça que entrando na vida dele, fez o milagre. E finalmente Jesus é amigo de revelações surpreendentes, não só de iniciativa, não só de misericórdia, não só de graça, não só de causar impacto, não só amigo de
provocar as reações mais estranhas, não só amigo de transformações, Jesus é amigo de revelações surpreendentes. E ele faz duas, nos versos 9 e 10. A primeira revelação que ele faz, quando ele entra na casa de Zaqueu, olha que coisa linda. Hoje houve salvação nesta casa, porque ele é filho de Abraão também. Olha, irmãos, eu me alegro porque um dia, que coisa, eu me lembro, tem hora que me emociona, tem hora que eu choro, tem hora que eu não choro, mas eu me lembro do dia 20 de janeiro de 1974, quase 10 horas da noite, numa reuniãozinha pós-culto, numa sala de toga de coral, com 2 amigos de infância, e eu abri o meu coração para Jesus pela primeira vez. E alguém saiu dali dizendo, o Davi aceitou a Cristo. Ou seja, era Jesus dizendo, hoje entrou salvação nesta casa, neste coração. Quem pode dizer isso com satisfação é amigo de Jesus. Mas quem não pode dizer sem medo, é porque ainda está na dúvida. Se na dúvida você está, Jesus quer revelar hoje que Ele pode entrar no seu coração para que você possa dizer, hoje tem salvação aqui dentro. Não apenas nas minhas convicções e posições bíblicas e teológicas. Eu sei que Jesus é o Salvador do mundo, mas e seu? Jesus disse para Zaqueu, hoje, Zaqueu, salvação entrou na tua casa. E casa aqui, entenda, não é a estrutura não. Casa é o tabernáculo que ele entra para morar para sempre, tua vida. E Jesus fez outra revelação surpreendente. O verso 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero terminar essa mensagem deixando em aberto. É de Jesus que estou falando. Ele é meu amigo. Se você não o tem como amigo, se abra totalmente para Ele. Mas se Ele já é teu amigo, fale desse amigo. Porque tem muita gente que vive longe de Deus, no maior desespero, procurando, tateando no escuro, tentando encontrar sentido e resposta para a sua vida. E a resposta só há em Jesus, o verdadeiro amigo. Meu, seu, nosso. E pode ser de muitos. Se você entendeu a mensagem e precisar de algum esclarecimento sobre o que é ser salvo, eu fico à disposição para te explicar após o culto, para que realmente Deus faça a obra completa. Eu simplesmente joguei a semente, mas eu não posso salvar você, nem transformar a sua vida, mas Jesus pode. Amém por isso.